Olá, estudante, tudo bem com vocês? Então, daremos continuidade agora à nossa segunda videoaula, né? Então, estamos trabalhando com a disciplina Metodologia Científica. Eu sou o professor Rodrigo Veloso e é com prazer que eu recebo vocês nessa segunda videoaula. Então, conforme nós vimos na aula anterior, nós estudamos um pouquinho o que é ciência, né? O que é um projeto de pesquisa e vimos também, do ponto de vista muito mais objetivo, como é que um projeto de pesquisa ele se apresenta, né? Como é que ele realmente ele funciona para nós, pesquisadores. Na videoaula de hoje, nós estudaremos mais a fundo como é que esse projeto de pesquisa ele vai realmente se estruturar. Quais realmente são as etapas ligadas ao projeto de pesquisa. Então, nós veremos cada uma delas de forma muito mais específica e abrangente também. Né? Então, convido vocês a embarcar comigo nessa aventura pelo conhecimento. Né? Bom trabalho a todos. Vamos ao nosso primeiro slide. Eu trouxe para vocês aqui uma foto, né, que representa para nós o mito da caverna de Platão. Para quem já conhece o texto, sabe que, na verdade, está ligado a toda aquela dificuldade que nós temos, né, na nossa vida, né, ligada à questão da obscuridade, né, da dificuldade que nós passamos no dia a dia, né, mas nós sabemos que, em meio a tanta dificuldade, nós temos um ponto de luz. Né, na nossa vida também, nós conseguimos encontrar a mesma solução, um caminho, né, pertinente, produtivo, para que nós saiamos dessa escuridão de fato. Né? Então, assim, é mesmo uma metáfora que eu trouxe para vocês, entender que o mito da caverna, por exemplo, é realmente está ligado realmente de fato a nós, seres humanos, na sociedade principalmente, né, e também no trabalho de pesquisa também isso vai acontecer repetidamente. Quer dizer, eu estou pesquisando, né, eu estou aflito, estou angustiado, estou tendo muitas dificuldades, e em meio a toda essa escuridão aí, eu vou sim conseguir sair desse caminho, vou sim conseguir realmente ter uma luz para que eu possa seguir e fazer um trabalho muito produtivo mesmo, né? Então, assim, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho que em meio à escuridão sempre há uma luz, né? Então, o mito da caverna de Platão reforça para nós essa condição mesmo, que por meio da escuridão a luz também apresenta para nós enquanto um caminho pertinente de pesquisa, certo? Continuando aqui então. Eu chamo a atenção de vocês, caros estudantes, para que busquem sempre a produção de escrita pensando e exercendo a máxima de que vocês são autores, são intelectuais e são pesquisadores, né? Então essa máxima é importante para que vocês realmente não deixem, né, essa identidade de vocês, né, irem pelo ralo. Quer dizer, eu sou pesquisador, né, eu sou autor, é um trabalho meu íntegro, né, respeitável, então eu tenho que realmente, de fato, fazer um bom trabalho, né, que seja um trabalho realmente produtivo e que contribua também do ponto de vista social, né, do conhecimento de outras pessoas também. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque nós sabemos também que existe uma informação que vocês já lidam com ela no dia a dia, eu já ouvi falar também, é a questão do plágio, né? Então, muitos trabalhos científicos, né, nós percebemos que acontece, né, de serem plagiados de outros autores também. Então, isso é uma coisa que tem que ser dita, né, e ressaltada para vocês, que o trabalho acadêmico, principalmente, né, o trabalho ligado à pesquisa, tem que ser um trabalho também de produtividade, um trabalho de ineditismo, né, um trabalho inovador, né. Você pode citar os autores, né, mas você tem que dar crédito também aos autores, porque eles também já fizeram a pesquisa anteriormente, né. Então, é importante que vocês realmente ressaltem a produção de outros autores, né, enquanto citação, por exemplo, mas que vocês possam colocar também o nome desses autores no trabalho, né, e não realmente trazer informação de outros textos para o texto de vocês, sem realmente dar crédito a esse autor, né, porque ele também teve, né, todo um trabalho ligado à pesquisa, né. Então, é importante a gente ressaltar essas condições, porque vocês vão, a partir de agora, exercer realmente essa característica de serem realmente autores, pesquisadores, né, e estarem destinados realmente a entrar nesse ambiente mesmo da pesquisa, né, enquanto a última etapa do curso de vocês de pós-graduação, certo? Dito isso, continuaremos aqui com os slides. Um principiante pode supor que elaborar projetos é perder tempo e que o melhor é começar imediatamente o trabalho de pesquisa. No entanto, o que mostra a experiência? Quer dizer, pensar o seguinte, que na verdade a gente tem que ter realmente já esse imediatismo de já querer buscar cada vez mais informações ligadas a essa possibilidade que eu vou querer pesquisar. Né? Então, assim, quanto mais você se informar, melhor você terá a capacidade de desenvolver um bom trabalho. Né? Agora, a questão da experiência, aí, como nós já estudamos na aula anterior, ligada principalmente ao empirismo, nós vamos então pensar que se você é um pesquisador, no sentido assim, de ter leituras, né, frequentes sobre aquele assunto que você gosta, por exemplo, você também vai fará um bom trabalho, porque você já tem todo o embasamento ali, teórico, também crítico, de acordo com aquele tema que você quer trabalhar também no seu projeto de pesquisa, por exemplo. Né? Então, isso tudo reforça para você uma condição de trabalho muito mais, né, desenvolvido também desse ponto de vista ligado à experiência. Tá? Continuando aqui, a resposta para essa experiência seria o quê? Que o início de uma pesquisa, assim, projeto, é lançar-se à improvisação, tornando o trabalho confuso, dando insegurança e reduplicando esforços inutilmente.
Quer dizer, é pensar o seguinte, que na verdade todo tipo de trabalho que deve ser feito para nós enquanto ponto de vista profissional, por exemplo, tem que ter um planejamento, tem que ter realmente um projeto ali a ser criado, né? Então isso tudo é importante para que nós não caiamos, por exemplo, em alguns erros, né? Em alguns equívocos. Quer dizer, se nós não fazermos alguma coisa ligada ao profissional, possamos planejar e fazer projetos ligados a esse pensamento, né? De exercer algum tipo de ação concreta, nós teremos muito mais êxito, muito mais sucesso também na sua realização. Continuando aqui. Para a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a Lei 15.287 estipula, né, que o projeto de pesquisa é uma das fases da pesquisa na qual é feita a descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado, como artigo, monografia, a tese, dissertação, dentre outros. Quer dizer, então, quando a gente fala, por exemplo, em TCC, que é trabalho de conclusão de curso, nós temos vários tipos de gêneros, na verdade, ligados, né, a esse TCC. Ele pode ser uma monografia, ele pode ser uma tese, pode ser uma dissertação. Então, tudo isso, na verdade, são trabalhos de conclusão de curso, né? No caso de vocês, por exemplo, está ligado a um projeto de pesquisa que vai ser de intervenção. Então, vocês vão exercer esse tipo de gênero também, né, e vai definir isso com mais propriedade, né, para que seja feito um trabalho, né, ligado à pesquisa. Então, assim, pensar, por exemplo, aí, no trabalho de TCC de vocês, é pensar, no caso, em desenvolver um trabalho de pesquisa de intervenção, que é que vocês vão fazer, né, daqui a pouco também. Então, assim, nas próximas videoaulas também eu vou abordar isso com mais propriedade para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, né? Vocês vão ver realmente as etapas que compõem também o projeto de intervenção e vou também sugerir alguns temas também ligados também à área de vocês, para que você ainda tenha dúvida quanto a um problema, um tema, você já consiga definir esse tema nas nossas próximas videoaulas, tudo bem? Dando continuidade, então, nós temos, com o projeto você indica o que pretende estudar, onde quer chegar, porque o assunto é relevante, o que já se sabe sobre esse assunto, como, com quais métodos, em quanto tempo e com quanto dinheiro você pretende realizar a sua pesquisa. Então, isso aqui é importante também para que você possa ter o quê? Um pré-conceito, né, daquilo que você realmente vai trabalhar na sua pesquisa. Quer dizer, uma organização mesmo anterior à própria elaboração do projeto de pesquisa de vocês, né? É pensar algo antecipado, certo? Buscando já um resultado satisfatório na sequência. Teremos também uma estrutura básica, segundo a norma, né, brasileira, que é a 15.287, né, ligada à pesquisa, por exemplo, né, que seriam os elementos pré-textuais. Então, que seria a estrutura mesmo do trabalho de pesquisa, como é que ele realmente vai ser apresentado para você, por você acadêmico, no caso, né. Primeiramente, vai ter a capa, que ela é opcional, né, ou seja, não precisa fazer, ou se você nem quiser fazer, fique à vontade, né. Segundo, tem que ter a folha de rosto, né. Depois veremos com mais propriedade como é que isso acontece, a folha de rosto. Teremos também a lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, né, que também é opcional, né, se vocês também quiserem colocar também não é necessidade, né. E também um sumário, né. Então, um projeto de pesquisa, por exemplo, que tem mais de 10 páginas, o sumário é necessário, né, ele faz parte, certo? Continuando então, os elementos textuais. Teremos lá no caso, né, o tema, a delimitação do tema, o problema, a hipótese, objetivos geral e específicos, justificativa, referencial teórico, metodologia, que é abordagem e procedimento, orçamento, cronograma. E tem também os elementos pós-textuais, que são referências, glossário, que é opcional, apêndice, que é opcional, anexo opcional e índice opcional. Eu estou dizendo para vocês sobre eles porque que são as etapas do projeto de pesquisa de vocês, né? Mas aí a gente vai ter, daqui a pouco estudar mais a fundo cada um desses tipos aqui de etapas, tá? Dentro do projeto. Então eu só trouxe ligeiramente para vocês verificarem, né, objetivamente como é que eles se apresentam, né? Como é que eles fazem parte desse projeto de pesquisa, como é que eles realmente vão ser realizados, para daqui a pouco também eu trazer para vocês o conceito deles, né? Como é que vocês podem realmente fazê-los na prática, certo? Então ali, pensar, por exemplo, nos elementos, o tema, delimitar o tema, problema, hipótese, objetivo geral e específico e proposta de sumário. Na sequência, justificativa, metodologia, revisão de literatura, cronograma, referências. Então, agora pensar, por exemplo, como é que a gente pode, talvez, pensar num projeto de pesquisa ligado a um artigo. Então, o artigo científico, ele parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias. Né? Retira esse acento de ideias, né? Que ele perdeu o acento, né? Está errado ali, está incorreto, viu? Métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento e educação. Então, o artigo, na verdade, é um gênero textual que também está ligado ao projeto de pesquisa. Ah, mas como é que isso funciona? Pela seguinte questão. Geralmente, o artigo ele vem sequencialmente ao projeto de pesquisa.
Por quê? Porque, na verdade, eu vou determinar para mim um tema, um problema, né? Vou desenvolver isso enquanto justificativa, enquanto, né, metodologia, né, cronograma, tudo isso ligado ao projeto, né, que nós já falamos anteriormente. Então, assim, eu vou trazer para o meu texto, por exemplo, uma introdução já sobre a minha pesquisa ali, né, trazendo alguns elementos que eu quero talvez pesquisar, desenvolver um pouco da teoria, trazer um pouco da crítica ligada também a essa teoria que eu estou propondo também dentro do meu trabalho, né? E aí, tudo isso também, ele pode, na frente, também ser desenvolvido enquanto artigo. Porque o artigo, na verdade, é uma proposição mesmo da pesquisa sendo realizada. Quer dizer, seria o quê? Seria pensar em todo o processo de introdução dessa pesquisa, né, a sua justificativa, né, por que ela é pertinente, para que ela serve, qual que é o objetivo dela, né, tanto geral como também específicos também, né, e vai desenvolver todo esse tema e problema ligado dentro do artigo. Né, quer dizer, eu vou trabalhar ali dentro do texto de forma muito mais desenvolvida, de forma muito mais ampliada, de certa forma. Né? E aí, como nós sabemos que o artigo também tem toda aquela delimitação ligada à introdução, um desenvolvimento ali, né, ligado a todas as ideias sendo desenvolvidas, também a conclusão, então percebam que, na verdade, ele vem sequencialmente também ao projeto, né? Porque o projeto, na verdade, ele vai ser feito para que ele seja construído enquanto concretude mais à frente. Né? Essa concretude, por exemplo, nós já vimos anteriormente, pode estar ligada tanto à monografia, como também a questão da tese, da dissertação, e também como a questão do próprio artigo também, né? De algum modo. Né? Então, o artigo, por exemplo, é o resultado obtido por meio da pesquisa feita no projeto, correto? Agora, pensar aqui nos elementos que compõem realmente o projeto de pesquisa, né? A escolha do tema, por exemplo. A escolha do tema do seu trabalho acadêmico é mais séria do que a escolha do seu cônjuge. Casamentos podem ser desfeitos, mas um trabalho acadêmico será seu e você será dele, até mesmo depois que a morte o separe. Seu trabalho acadêmico é como um filho. Você pode até ter mais que um, mas jamais irá divorciar-se de um deles. É uma citação de Rodrigues, né? É algo... Tem até um tom de humor, na verdade, né, essa citação aí, mas é algo verídico de fato, né? Porque nós sabemos que o projeto de pesquisa, na verdade, traz para nós, ele consagra um instante, né? Vamos dizer assim, né? Já dizia Otávio Paz, ele consagra um instante. Como é que isso acontece? Porque, na verdade, nós sabemos que tudo aquilo que vai ser publicado, ele vai estar realmente tornando para você, do ponto de vista de pesquisador, como algo eterno. Quer dizer, todas as próximas gerações, por exemplo, vão ter acesso a esse texto também, né? Então, ele vai ser eternizado por meio da escrita, de algum modo, também. Né? Então, isso também é importante dizer. Então, percebam que uma vez que ela é feito o trabalho ligado à pesquisa, ela vai ser difundida para outras fontes também, para outros tipos de leitores, né? Então, vai ganhar novos adeptos também, ligado àquela pesquisa, àquela teoria que você está desenvolvendo também, de algum modo, né? Então, por isso que o próprio autor ali quis dizer que o casamento acontece de você se separar futuramente, né? Mas a pesquisa não. A questão do trabalho ser desenvolvido por você, ele vai continuar perpetuando em muitas gerações, certo? Na sequência, tem aqui algumas sugestões ligadas a temas, né, para vocês pensarem aí. Eu trouxe os temas ligados à tecnologia, mas aí eu já prometo para vocês, já me comprometo aqui em trazer nas próximas videoaulas também para vocês, alguns temas ligados à área de vocês, que é direitos humanos e diversidade, tá? Então isso vai acontecer nas próximas videoaulas também. Então, a sugestão, por exemplo, de temas ligados à tecnologia, né? Aí nós temos lá, por exemplo, novas tecnologias e pessoas com deficiências, a informática na construção da sociedade inclusiva, o uso das tecnologias digitais em educação, seguindo o fenômeno em construção, computadores, super-heróis ou vilões. Sequência de temas também, tecnologia e educação, algumas considerações sobre o discurso pedagógico contemporâneo, a educação à distância como instrumento de tecnologia social, relações com a educação sociocomunitária, o uso do laboratório de informática educacional, partilhando vivências do cotidiano escolar. Tem também outras sugestões de temas também, né? A resistência do professor diante das novas tecnologias, interação social em rede, nas redes, contributos para uma educação em rede, informática na educação, um estudo sobre a inserção e utilização das novas tecnologias na formação dos professores de graduação em uma faculdade brasileira. Então percebam aí, pessoal, que tudo isso é importante, essas sugestões aí, para vocês já começarem a entender como é que é um tema. Como é que o tema pode realmente ser criado por vocês também, né? Lembra que nós vimos anteriormente, lá na videoaula anterior, sobre a questão da curiosidade do próprio pesquisador, da questão da criatividade? Então, quer dizer, se você não tiver realmente essa criatividade, essa curiosidade de acordo com o tipo de pesquisa, um assunto para ser pesquisado, então o tema vai ser algo difícil também de ser realizado. Então, perceba que é importante você ter realmente uma curiosidade sobre tal assunto, para que você também consiga criar realmente um tema, né, objetivo, um tema realmente que traz para o leitor uma certa apresentação inicial do seu trabalho. Tá? Então vamos agora definir para você o que é o tema do trabalho, certo? A escolha do tema. Primeiro nós temos objeto de pesquisa, que ele vai ser determinante na carreira do pesquisador. Na sequência,
nós temos que, e eis a questão, como escolher um bom tema? A primeira tentação é escolher um tema que fale de muitas coisas, segundo Humberto Eco. A segunda tentação é escolher um tema fácil. E a terceira tentação é escolher um tema que está na moda. Então perceba aí que nós temos aí alguns tipos de situações ligadas ao tema, para que vocês possam realmente despertar em vocês aquela questão de selecionar o tema para vocês pesquisarem, né? Então percebam aí que, na verdade, o tema pode ser tanto do ponto de vista de algo simples, como também do ponto de vista de algo mais complexo, né? Ou até mesmo daquilo que as pessoas costumam trabalhar também no dia a dia, ou até mesmo nas suas pesquisas também, de fato, né? Então, assim, pensar no tema, por exemplo, tem que estar ligado à sua afinidade sobre um assunto, né? Você pensar sobre algo que traz para você uma certa familiaridade, né? Você consiga desenvolver o trabalho ali, né? E não pensar em algo muito complexo, porque talvez você terá dificuldade também em lidar com aquela pesquisa, né? Pensar sempre em algo que você tenha realmente uma compatibilidade, certo? A escolha do tema, não caia nelas. Primeiro, deve-se levar em conta originalidade, a importância, sua área de trabalho ou estágio, né? Objetivo profissional, aptidão, interesse pessoal, maturidade intelectual, conhecimento do assunto. Segundo, além disso, o tema deve ser acessível, disponibilidade de fontes, específico, possível, quer dizer, verificar a sua disponibilidade do tema, adequado aos requisitos institucionais de educação. Agora vamos pensar na delimitação do tema, por exemplo, né? Agora que nós já pensamos anteriormente, como é que esse tema ele pode ser realmente apresentado para você, ser proposto por você, né, pesquisador, vamos agora delimitar esse tema, como é que nós vamos chegar a esse tema de fato, né? Agora que você já escolheu o assunto da sua pesquisa, é necessário que recorte exatamente aquilo que de dentro dele deseja analisar. Observe que dentro de um mesmo tema, muitos são os aspectos que podem ser trabalhados. Igual, por exemplo, tecnologia, né? Tecnologia talvez seria meu tema, né? Um tema geral, né? Mas eu tenho que delimitar esse tema. Dentro de tecnologias, por exemplo, eu posso falar, nesse caso, como gêneros textuais emergentes. Ah, mas o que você quer dizer, gêneros textuais emergentes? Seria o quê? Seria o WhatsApp, seria, por exemplo, o Instagram, seria o Facebook, né? Que são gêneros, na verdade, que servem para comunicar, né? Tem a comunicação entre pessoas na sociedade, que ao mesmo tempo que eles surgem instantaneamente, eles também podem desaparecer. Como é o caso, por exemplo, do Orkut, né? O Orkut, ele perdeu espaço para os novos gêneros emergentes que surgiram, como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, por exemplo, né? Então perceba que trabalhar com tecnologia ligada a gênero textual emergente também é algo importante. Então ali eu tenho um tema que foi apresentado, que seria tecnologias, né? Mídias digitais, por exemplo, e dentro desse tema eu delimitei ele, quer dizer, eu fiz um recorte ali para ser pesquisado, né? Então qual recorte que eu fiz? Gêneros textuais emergentes. E dentro desse recorte também eu posso especificar mais ainda. Eu quero trabalhar, por exemplo, o WhatsApp enquanto ferramenta pedagógica em sala de aula. Então perceba que de um tema que é tecnologia, eu fiz recorte, que seria gêneros textuais emergentes, eu já afunilei mais a questão aí e trouxe para a questão do WhatsApp, por exemplo, né? Então perceba que isso também é importante ser feito, quer dizer, você não consegue abarcar o todo, você tem que ir por partes, né? Então delimitar o tema é você realmente definir ali, em parte, aquilo que você vai trabalhar na sua pesquisa, certo? Continuando aqui. É um elemento do objeto da pesquisa, um aspecto a ser privilegiado, um destaque especial. Maior delimitação, maiores condições de examinar o objeto de pesquisa em profundidade. Com a delimitação do tema, há a escolha de um e apenas um aspecto do tema para se dedicar. Por observação, geralmente a delimitação do tema acaba ficando muito próximo do título do futuro trabalho. Exemplo aqui, para vocês pensarem, né? O tema, reprodução assistida, né? Como é que nós vamos delimitar esse tema? O direito ao conhecimento da origem genética em face da reprodução assistida e a garantia do anonimato do doador. Outro exemplo. Guarda. Delimitação do tema. A guarda compartilhada sob o enfoque do princípio do melhor interesse da criança. Então perceba aí que você tem um tema e a partir desse tema você pode delimitar o assunto, né? Então, por exemplo aí, vamos supor que eu vou falar sobre a questão dos direitos da criança, né? Mas aí eu vou falar que os direitos da criança, por exemplo, vai estar voltado a um tipo de situação específica ali, né? Não é todos os direitos da criança que eu quero trabalhar, né? Eu quero abordar um ponto específico ali na minha pesquisa, né? Porque falar de tudo, eu não vou conseguir trabalhar de forma muito produtiva, né? Vai trazer uma certa complexidade para você na sua pesquisa. Mas você realmente delimitar o assunto que você quer trabalhar sobre o seu tema, fica muito mais prático e também fácil para você desenvolver o trabalho, correto? Outro exemplo aqui é a educação informática, né? Delimitar o tema, a importância da tecnologia no exercício da docência. Agora vamos partir para o problema, né? Já que nós já vimos um pouco sobre o tema e delimitação do tema, vamos agora ao problema de pesquisa, né? Esta é a etapa da elaboração do projeto de pesquisa. Quer dizer, você vai definir o problema, quer dizer, indicar a sua motivação central.
A dúvida que move essa atividade investigativa, qual é o seu foco. Então, assim, pensar em problema. Ah, mas o que é problema, gente? Como é que eu vou identificar o problema da minha pesquisa? Como é que eu vou desenvolver esse problema? Na verdade, aquilo que causa em você uma certa estranheza, aquilo que causa em você uma certa dúvida, uma inquietação. Você lê sobre um assunto e você percebe que aquilo ali não traz para você nenhum tipo de concordância. Você discorda daquilo que está sendo proposto ali por aquele autor, por exemplo, um texto que você está lendo. Então perceba que aquela discordância sua ali pode gerar um problema de pesquisa, sim. Porque você vai apresentar, dentro de todo um trabalho de pesquisa, como é que aquilo ali vai ter uma nova percepção, um novo olhar, né? Uma nova forma de enxergar aquela proposição que foi feita antes, mas que para você não é coerente. Então perceba aí que a pesquisa, o problema, na verdade, ele parte realmente de um foco, né? Ele parte de um objetivo para se definir algo mais concreto daqui a pouco também, né? Então pensar em problema é pensar realmente nas possibilidades de chegar a um resultado final de um trabalho. Certo? Então será por meio do problema que nós faremos todo o nosso projeto de pesquisa, né? Então é ele que vai ligar todas as etapas do projeto de pesquisa. Então pensar, por exemplo, justificativa, metodologia, né, introdução, cronograma, tudo isso gira em torno do quê? Do problema também, né? Tema e problema vão estar sempre juntos, né? Então todas as etapas do projeto, eles estão aliados, né? Estão alinhados e também ligados um com o outro. O problema, então, né, é usualmente formulado como uma pergunta. Pergunta a qual? Ao final do seu trabalho, será ofertada uma resposta bem fundamentada. Obviamente, por que ser um problema? Trata-se de uma questão ainda não resolvida e que pode ser objeto de discussão. Cuidados básicos. A intenção do problema não é encontrar um conselho, emitir um julgamento moral ou juízo de valor. É formular uma receita, fazer um fechamento sobre o que já se sabe sobre o assunto, contar uma história, resolver questões pessoais ou misturar questões práticas, não científicas à pesquisa. Ou seja, o problema deve, segundo Gil, 2008, ser formulado como pergunta, ser delimitado a uma dimensão viável, ser claro e preciso, conduzir uma pesquisa factível, né? Quer dizer, de fato, os meios de informações a serem apresentados, né? Ser ético. Para Lakatos e Marconi, 2016, o problema deve ser viável, relevante, novo, exequível e oportuno. Quer dizer, pensar, por exemplo, que o problema de pesquisa tem que trazer a originalidade, tem que trazer realmente uma bagagem de conhecimento ali para quem vai realmente ler seu trabalho, né? Então você falar do mesmo, aí não adianta, né? Chover no molhado de fato. Então você tem que trazer para a sua pesquisa um problema que seja vista, né, seja realmente entendida do ponto de vista mesmo da originalidade, que vai difundir novas perspectivas de investigação sobre aquele tema, né, que você vai trabalhar, né? Então isso é importante dizer também, viu? Ser original é ser realmente, né, inovador. Continuando. Exemplo aqui, né, de trabalho de pesquisa ligado ao tema, delimitação do tema e também do problema, né? Então percebam aí que nós já estamos aqui desenvolvendo as etapas, né? Então inicialmente já falei para vocês do tema, né? Delimitei o tema também, agora vai vir na sequência o problema da pesquisa. Tema, colaboração premiada. Delimitar o tema, colaboração premiada no combate ao crime organizado no Brasil. Problema, quais os limites de aplicação do Instituto da Colaboração Premiada no combate ao crime organizado no Brasil. Então perceba aí que o problema, na verdade, foi gerado a partir do tema e também da delimitação do tema, né? Então todos eles estão alinhados ali, né? Um interliga com o outro, né? Isso é importante dizer para vocês também. Exemplo 2, para vocês já entenderem melhor o processo aqui. O tema, acidente de trabalho. Delimitação do tema, estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho. Qual que é o problema ligado a esses dois elementos anteriores? Quais as consequências da estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho na perspectiva do empregado? É importante também pensar sobre o problema. Então, pensar o seguinte, delimitação do tema e do problema. Não tem um tema de pesquisa? Atualizar com as discussões do ramo de interesse, verificar artigos publicados em revistas atualizadas, trocar, entre aspas, né, ideias com professores, pesquisadores, colegas e amigos, desenvolvimento mais rigoroso de trabalho anterior. Quer dizer, se você ainda tem dúvida, o que você vai pesquisar, como vai ser feito o trabalho, você ainda não sabe o seu tema e problema, faça isso conforme nós vimos no slide, né? Essas orientações são importantes, quer dizer, conversar com alguém que você realmente sabe, que entende sobre algum tipo de pesquisa, né? Ler mais sobre algum tipo de assunto que você goste de fato, né? Porque tudo isso vai despertar em você já uma perspectiva de trabalho futuro, né? Então é importante também ser dito para vocês também, enquanto uma recomendação para quem ainda não sabe o que vai pesquisar de fato, né? Continuando aqui. Partindo agora para a hipótese, né? A hipótese, uma vez que você tenha definido o seu tema, a sua delimitação e estabelecido um problema, o próximo passo é formular uma hipótese. Em termos básicos, a hipótese é uma explicação para o problema,
que pode ser testada por uma observação posterior. Quer dizer, é a possibilidade ou não de responder o problema, né? Nós sabemos que, hipoteticamente falando, né, talvez a sua resposta não vai realmente se concretizar de acordo com a sua pesquisa, né, que vai ser feita também no processo aí, né? Quer dizer, nem sempre a sua hipótese ela vai ser respondida, né? Por isso que chama-se hipótese, né? É uma formulação, né, que é necessária, né? Mas você pode, né, apontar algo mais objetivo ligado à pesquisa ou não, né? É uma suposição. Em termos mais técnicos, a hipótese é a oferta de uma solução possível ao problema formulado em relação ao objeto da pesquisa. É uma expressão discursiva suscetível de ser declarada verdadeira ou falsa. É uma resposta prévia, segundo Agustin Dias, 2003. Quer dizer, tentar realmente criar novas possibilidades ligadas ao problema, né? Mas sabendo de fato, né, de antemão, que talvez a sua resposta não será realmente viável, né, de acordo com aquilo que você propôs anteriormente no projeto, né? Então, a hipótese é uma suposição anterior à constatação dos fatos e, por isso mesmo, provisória. Vamos continuar, então, todo o processo que nós vimos anteriormente, né? Delimitação do tema, informática na educação, um estudo sobre a inserção e utilização das novas tecnologias na formação dos professores de pós-graduação em uma faculdade brasileira. O problema, o computador pode oferecer a formação do professor na educação superior e, em particular, a utilização deste recurso no processo de ensino-aprendizagem? Vamos ver a hipótese agora. A hipótese, em face dos avanços do mundo da informática, desafios e dificuldades são enfrentados na preparação dos professores para a utilização de novas tecnologias favorecedoras do processo de ensino-aprendizagem. Então perceba que aí, no caso, está respondendo ao problema que foi proposto anteriormente, né? Então perceba que durante toda a pesquisa que vai ser feita, nem sempre realmente essa resposta vai ser realmente atingida, né? Então aí houve o quê? Uma suposição anterior àquilo que foi realmente apresentado, né? Mas pensar que hipótese, por exemplo, é uma suposição, é uma possibilidade de resposta ou não daquilo que foi proposto dentro do problema, correto? Continuando, ou a formação e atuação de professores para o uso da informática em educação são um processo que interrelaciona o domínio dos recursos tecnológicos com a ação pedagógica e com os conhecimentos teóricos necessários para refletir, compreender e transformar essa ação. Então, essa aqui é uma outra sugestão de hipótese também que a gente também pode fazer de acordo com o problema de pesquisa apresentado anteriormente. Dando continuidade, a hipótese, então, vai observar que, em uma pesquisa, a hipótese inicial pode ser comprovada ou refutada ao longo do processo de pesquisa, conforme eu já disse para vocês anteriormente. Hipótese. Não banque o advogado. A intenção da pesquisa não é fazer valer o seu ponto de vista, mas contribuir para a evolução do conhecimento científico sobre determinado assunto. Então é importante também você pensar sempre que a hipótese, na verdade, vai ter um direcionamento ligado mesmo à evolução do conhecimento, e não a mera suposição, tá? Tem que ter algo mais concreto ali que você vai descrever, né? Então isso vai seguir uma lógica dentro do ponto de vista do tema também do problema, né? E você não vai fugir disso de forma nenhuma. Vamos partir agora para os objetivos. Se você está, né, se dispondo a pesquisar algo, é porque pretende alcançar alguma meta, né? Constatar, comprovar, verificar ou demonstrar algo. Esse é o seu objetivo, correto? Então aí, a partir disso aí você já pensar, por exemplo, que você propor alguma meta para você fazer enquanto trabalho científico, é você traçar seus objetivos, né? É definir uma linha mesmo de atuação dentro da pesquisa. Continuando então, os objetivos são divididos em geral. Esta é a meta do trabalho como um todo, né? O fim que se pretende alcançar. Então, tem um geral, né? Um objetivo geral, e tem no mínimo 3 ou 5 objetivos específicos que nós podemos também definir, né? Os específicos, esses são subdivisões do objetivo geral. São etapas que precisam ser percorridas para que a meta seja alcançada, né? De certa forma, o objetivo geral diz respeito ao produto que se espera obter. Geralmente é expresso por verbos mais amplos: compreender, demonstrar, analisar, propor, verificar. Então percebam aí que ao criar objetivos, nós iniciaremos com verbos no infinitivo, né? Quer dizer, compreender, demonstrar, analisar, propor, verificar. Então perceba que esses verbos que eu citei para vocês aqui são verbos comumente utilizados para fazer o objetivo geral, tá? Vamos ver os específicos agora. Por sua vez, os objetivos específicos têm natureza operacional e estão vinculados às etapas que serão realizadas durante a pesquisa, para que, ao final, o produto pretendido possa ser elaborado. Então, os verbos relativos aos objetivos específicos devem indicar ações precisas: selecionar, identificar, comparar, descrever. Geralmente, os objetivos específicos estão relacionados às subdivisões do trabalho científico que será elaborado. Aqui nós temos então um exemplo de objetivo geral, né, conforme nós já vimos anteriormente, né, sobre o conceito de o que é o objetivo geral. Então,
Então, por exemplo, aqui nós podemos pensar, então, em estudar a preparação dos professores para a utilização de novas tecnologias favorecedoras de processo de ensino-aprendizagem. Esse aqui é o objetivo geral que eu posso propor no meu projeto de pesquisa, né? Como é que seria o objetivo específico? Se ele pensar, por exemplo, lá, refletir sobre as perspectivas e representações dos docentes em formação quanto à utilização do recurso tecnológico no processo de ensino-aprendizagem. O segundo objetivo específico é identificar o grau de utilização e aplicação do recurso tecnológico na graduação superior pelos docentes em formação. E o terceiro objetivo específico, situar os benefícios obtidos e esperados no processo de ensino-aprendizagem que envolva a utilização do computador. Então perceba aqui, eu chamo a atenção de vocês a perceberem o seguinte, que todos os verbos utilizados aqui estão no infinitivo, né? Estudar, refletir, identificar, situar. Então é importante que vocês já tenham essa estrutura já definida com vocês, que ao fazer os objetivos tem que ter o verbo no plano infinitivo, né? Então nesse caso aí, pensar sempre que o objetivo geral, no caso, vai abarcar o todo, né? E os objetivos específicos vai realmente trabalhar com a parte ligada a esse todo de fato, né? Então isso é importante vocês também pensarem aí para fazer os objetivos geral e também específicos. Agora aqui nós temos aqui uma informação que é importante para que nós tenhamos enquanto compromisso ligado a um processo de pesquisa, né? Receita para uma monografia. Ingredientes. Primeiro, tema atual, né? Um projeto para a base, uma porção de criticidade, fontes diversas a gosto, 500 gramas de bom senso, 1 quilo de persistência e determinação, uma forma, né, que é o padrão BNT. Aí como é que você vai preparar esse projeto de pesquisa aí de acordo com esses ingredientes, né, que são ingredientes, na verdade, que fazem parte mesmo do pesquisador, né? É uma tirinha ali, né, uma tirinha que traz para nós realmente essa condição humorística, né, mas ao mesmo tempo também ela faz com que nós refletimos na possibilidade mesmo de como é que nós devemos atuar enquanto pesquisadores, né? Quer dizer, pensar num tema, pensar num projeto que seja importante enquanto algo produtivo mesmo para as pessoas, né? Pensar na questão da crítica também que vai ser desenvolvida, porque também quando nós fazemos leitura de textos, automaticamente também nós desenvolvemos em nós a habilidade de criticidade, né? De sermos cada vez mais críticos também, né? Então percebemos também que as fontes diversas a gosto, no caso, é um ambiente de pesquisa mesmo ligado à leitura, né? É você realmente deleitar de acordo com os textos ligados a essa pesquisa também que você está realmente desenvolvendo, né? Você também tem que ter bom senso, por quê? Porque está ligado também a questão de saber se o projeto, se a pesquisa sua realmente vai ter resultado satisfatório ou não. Porque muitas vezes você vai para um caminho, você sabe que vai dar errado, e você vai persistir naquele caminho ali, né? Nós temos que ter o quê? A possibilidade de autocorreção também nesse caminho aí. Então o bom senso também é importante para diagnosticar etapas futuras do processo de escrita, né? 1 quilo de persistência e determinação é importante também, porque com ela que nós conseguimos ir até o final no projeto de pesquisa, até mesmo um texto, né, um texto científico, por exemplo, e aí seguir sempre a formatação da BNT, né? Então nós temos as regras da BNT que nós devemos seguir, né, que nós também veremos também nas próximas videoaulas, né, para que nós consigamos realmente desenvolver um trabalho muito mais produtivo também do ponto de vista da formatação, certo? E aí como é que nós vamos preparar tudo isso, né? Nós já vimos os ingredientes e o modo de preparo desses ingredientes, né? Com 1 quilo de persistência e determinação, junte o tema ao projeto e misture bem, até surgir claramente o objeto, os objetivos, a justificativa e a metodologia. Acrescente diversas fontes e refogue com criticidade até que o conteúdo adquira consistência. Unte a forma, que é o padrão da BNT, né, a formatação BNT, com bom senso e acrescente o conteúdo. Distribua-o em capítulos de forma homogênea. Ao final, leve para a apresentação perante a banca examinadora durante 30 a 45 minutos. Né? É algo importante aí que, né, traz um certo humor, mas é importante do ponto de vista também da reflexão, né, como eu já disse anteriormente para vocês. Né? Quer dizer, pensar que, na verdade, a etapa de trabalho é todo um processo mesmo a ser desenvolvido. Né? Então, quer dizer, desenvolver etapas, por exemplo, é realmente pensar numa continuidade ali ligada a essa pesquisa, né? Então, pensar sempre no tema, no problema, por exemplo, né? A hipótese também, né, que está sendo apresentada ali, objetivos também geral e específico, né? Para que nós consigamos realmente seguir, né, o caminho mesmo do projeto de pesquisa também, né? Então, assim, tudo isso que nós já falamos anteriormente vai corroborar para que você, né, pesquisador, consiga fazer um trabalho realmente eficiente, né? Um trabalho realmente produtivo, né, inovador, né, substancial, né? Isso é importante ser dito, né? Então, nesse sentido, pessoal, nós chegamos então ao fim da nossa videoaula de hoje, né? Eu agradeço vocês pela atenção, né? E desde já, eu já peço que vocês sempre participem dos nossos fóruns de discussão, né? Façam atividades propostas também, né? Nossa sala virtual. Leiam também nosso caderno didático, que é importante mesmo vocês fazerem essa leitura para amadurecer cada vez mais, né? As informações que foram apresentadas aqui nessa videoaula também. E aí eu também encontro vocês também na internet, né? Então, sempre à disposição de vocês no que vocês precisarem, tá? Então, bom trabalho a todos, tá? Um bom abraço a todos. Até breve.